Jake é provavelmente um dos personagens mais sábios de Hora da Aventura, só que ele nunca parece estar tentando ser sábio. O Finn, em boa parte da vida, tenta descobrir quem ele é, qual o seu propósito e o que ele devia fazer. Mas o Jake geralmente está deitado em algum lugar, comendo alguma coisa e apenas vivendo a vida do jeito que era pra ser. Então eu, como mero espectador, decidi me aprofundar um pouco na filosofia de vida do Jake. Sendo sincero, ele não parece ter uma, só que ele acaba vivendo de uma maneira que acaba revelando uma filosofia. Vamos por partes. O Jake não tenta prever nada, não parece desesperado para descobrir o que vai acontecer amanhã, e aproveita os momentos simples do dia. Só que ao mesmo tempo, ele consegue olhar para a vida de uma maneira que o Finn ainda está aprendendo. Mas calma aí, isso não significa que o Jake esteja sempre certo, muito pelo contrário. Em muitos casos ele pode ser egoísta, preguiçoso, pode fugir das responsabilidades e até mesmo dar conselhos que ele mesmo não segue. E são nesses pontos que eu acredito que seja legal analisarmos a filosofia de vida dele. Porque o Jake não é um personagem que descobriu como viver perfeitamente. Tá mais para alguém que parece ter entendido que viver bem não significa ter tudo sob controle. E talvez o melhor jeito de começar seja pelo jeito que o Jake encara o presente. Porque se tem uma coisa que o Finn faz muito durante a série é pensar no que vem depois. Enquanto o Jake não é muito assim. Não que ele não tenha objetivos, ele tem vários. Só que ele parece muito mais confortável em simplesmente estar onde está. E um dos episódios que deixa isso muito claro é Purroi. Nesse episódio, o Finn tá mal por causa da Princesa Fogo não ter rido da sua piada. E o Jake tenta ajudar construindo aquele forte de travesseiros. Só que o Finn entra lá dentro e acaba indo parar em outro mundo. E aí o episódio fica completamente maluco. Porque enquanto alguns minutos passam pro Jake, uma vida inteira passa pro Finn. Ele cresce, conhece uma mulher, tem filhos, envelhece. Só que quando tudo acaba, ele simplesmente volta pro momento que entrou no forte. E o Jake tá ali como se nada tivesse acontecido. E eu acho essa situação muito interessante porque o Jake não precisa entender o que aconteceu com o Finn para continuar sendo ele mesmo. Ele não precisa saber que aquilo tudo foi uma alucinação, uma dimensão paralela ou qualquer outra coisa. Aliás, ele nem se importa do que aconteceu. Ele simplesmente tá ali. E isso combina muito com a maneira como ele vive. O Jake não parece ter a necessidade de ter grandes conclusões na sua vida. Ele pode passar uma tarde inteira fazendo absolutamente nada. E pra ele, isso pode ser uma tarde boa. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai perdendo conforme cresce. Porque chega uma hora em que parece que tudo precisa servir para alguma coisa. Se você tá descansando, devia estar trabalhando. Se tá em casa, devia estar saindo. E o Jake não parece ter esse problema. Ele consegue simplesmente estar. Só que isso também não significa que ele seja irresponsável o tempo inteiro. Até porque se o Finn precisa da ajuda dele, ele vai. Ou quando alguma coisa realmente importa, ele não fica sentado falando sobre viver o presente. Então acho que a filosofia dele pode soar como não deixar o futuro estragar o que você tá vivendo agora. E não se engane com essa filosofia. Eu não tô falando pra você não se preocupar. Porque pensar no amanhã é necessário. O problema é quando você passa tanto tempo pensando no que ainda vai acontecer, que esquece que o dia de hoje também tá acontecendo. E o Jake, em um simples desenho animado, entendeu como fazer isso. Mas tem um episódio que, pra mim, leva essa ideia ainda mais longe. O episódio que o Jake vira um tijolo. E esse episódio é provavelmente um dos melhores exemplos de quem o Jake é quando ele não precisa ser herói de nada. Porque o Jake simplesmente decide ser um tijolo. E é isso. Ele quer ficar dentro de uma casa abandonada, sendo um tijolo, esperando ela ser destruída. E o Finn, como um bom amigo, apoia ele, deixa o Jake lá e vai embora. Só que ele também deixa um rádio com o Jake. E aí acontecem umas coisas muito simples. E o Jake começa a falar e narrar o que está acontecendo ao redor dele. Só que aí que tá, ele não tá narrando uma aventura. Ele simplesmente está contando uma história sobre um coelho e sobre outros animais ao redor. Sobre pequenas coisas que normalmente ninguém prestaria atenção. E o mais engraçado é que aquilo começa a prender a atenção das pessoas. Porque o Finn começa a ouvir, o Bimo começa a ouvir, e eles até transmitem no podcast do Start, e a transmissão vai ficando cada vez maior. E sem saber de nada, o Jake começa a contar uma história que praticamente todo mundo do Reino Doce está acompanhando. E eu gosto muito desse episódio porque ele mostra uma coisa que não parece tanto quando o Jake tá perto do Finn. Ele consegue ser interessante, mesmo quando não tá fazendo nada. E isso é difícil, porque a gente tá acostumado a pensar que para alguma coisa ter valor, precisa estar acontecendo algo. Mas o Jake fica só observando, e começa a perceber coisas que provavelmente não perceberia se estivesse correndo por aí. Só o fato de observar pode ser uma das coisas mais difíceis de se fazer hoje em dia, porque a gente quer participar de tudo, e evita o tédio. Enquanto o Jake Tijolo é quase o contrário disso. Ele tá no meio do mundo sem precisar interferir nele, assim como nós assistindo ao desenho, meros espectadores. E eu acho muito interessante que justamente um personagem conhecido por ser tão brincalhão tenha um dos episódios mais tranquilos da série.
Só que quando falamos da filosofia do Jake, não podemos ignorar o Finn, porque, afinal, boa parte de quem o Jake é aparece na maneira como ele trata o seu melhor amigo, o seu irmão. Esses dois têm uma das amizades mais honestas que eu já vi em um desenho. E não porque eles sejam perfeitos, muito pelo contrário, eles têm suas briguinhas no meio do desenho. Só que existe uma confiança entre os dois que é difícil de encontrar. O Finn sabe que pode contar com o Jake, e vice-versa. E isso é muito bonito, porque a relação deles não depende deles concordarem em tudo. O Jake pode achar que o Finn tá fazendo uma besteira, e ele pode até falar isso na cara dele, mas ele continua sendo um irmão pra ele. E eu acho que isso fica ainda mais interessante quando o Finn precisa aprender a fazer algo sozinho. Um exemplo disso é The Hall of Egress, ou Salão da Saída. O Finn entra nessa caverna e fica preso em uma situação que simplesmente não consegue resolver. Ele basicamente não pode abrir os olhos, senão acaba voltando lá pra dentro da caverna e resetando tudo que tinha vivido. Mas as suas memórias ficavam. E o Jake tá ali no começo, mas ele não pode simplesmente resolver aquilo pro Finn. Em algum momento, o Finn precisa descobrir sozinho como resolver. E isso é importante porque o Jake passou boa parte da vida sendo aquele irmão que consegue ajudar. Ele é literalmente um cachorro mágico que pode esticar qualquer parte do corpo e resolver praticamente qualquer problema. Mas chega uma hora que nem isso serve. E o Finn precisa aprender sozinho. E acho que uma amizade muito boa também tem esse lado. Às vezes você ajuda uma pessoa, dá conselhos e fica ao lado dela. Mas chega uma hora em que você precisa deixar ela lidar sozinha. Porque se você tenta resolver absolutamente tudo para alguém que você ama, você também pode impedir que essa pessoa cresça. E o Jake, mesmo não entendendo muito, consegue fazer isso de uma maneira sincera. Mas aí vem uma das maiores hipocrisias do Jake. Ele vive falando sobre aceitar as coisas, sobre não ficar preso e não se preocupar tanto. Só que ele também se apega, e muito. Em alguns momentos, ele claramente tem dificuldade de simplesmente deixar alguma coisa ir. E eu acho isso bom, porque seria muito fácil transformar o Jake naquele personagem perfeito que sempre sabe o que fazer. Só que ele não é. Ele fala uma coisa e às vezes faz outra. Ele dá um conselho e depois acaba quebrando o próprio conselho. Só que isso não torna a filosofia dele inútil. Na verdade, deixa tudo ainda mais interessante. Porque talvez ninguém realmente consiga viver exatamente de acordo com aquilo que acredita. Você pode saber que precisa deixar uma coisa ir, e ainda assim não conseguir. Você pode saber que não deveria se preocupar tanto, e continuar preocupado. O Jake não é diferente. Ele só parece ser um pouco melhor em voltar pro presente depois de se perder. E aqui que chegamos à parte mais pesada dessa filosofia do Jake. O fim, não o seu amigo. Mas o encerramento. Porque uma das coisas mais bonitas em Hora de Aventura é que esse desenho nunca tratou muito bem a ideia de que tudo precisa durar para sempre. As pessoas vão mudando aos poucos, alguns personagens envelhecem, e o Jake parece ser um dos personagens que melhor aceita isso. E isso fica muito claro em Juntos Novamente, numa série nova onde o Jake e o Finn se reencontram. O episódio começa décadas depois da série original. O Finn já morreu, e o Jake também. Só que eles não morreram juntos, o Jake morreu anos antes. E o Finn passou boa parte do resto da vida esperando pelo momento em que pudesse encontrar o irmão novamente. E quando ele finalmente morre, a primeira coisa que quer fazer é encontrar o Jake. E é aqui que o episódio começa a ficar bonito e meio triste ao mesmo tempo. Porque o Finn tá desesperado para voltar a ter aquilo que perdeu. Mas o Jake não. O Jake está tranquilo, num estado de nirvana, onde tudo que ele sente é paz. Ele evoluiu e foi parar no 50º andar do mundo dos mortos. E não parece desesperado para sair de lá. E quando finalmente encontra o Finn, ele não liga se vai demorar mais para se reencontrarem. Ele está feliz, mas também entende que o Finn ainda precisa seguir. E no final do episódio, o Finn aceita e decide reencarnar, enquanto o Jake decide ficar e voltar para o 50º andar. Parece que os dois vão se separar de novo. Só que, de repente, o Jake muda de ideia e decide correr atrás do Finn. E diz que quer voltar porque é bom estar vivo com ele. E cara, eu gosto muito disso. Porque é provavelmente a maior contradição da filosofia do Jake. Ele sabe deixar ir, mas isso não significa que ele não possa querer ficar. Ele sabe que as coisas acabam, mas não significa que ele não possa aproveitar mais um pouco. E essa é a parte que eu mais gosto nele. Porque aceitar o encerramento não significa largar mão da tristeza ou da saudade. Significa só entender que você não consegue impedir que as coisas mudem. E mesmo sabendo disso, você ainda pode aproveitar enquanto elas existem. A gente faz muito o contrário. Às vezes uma coisa boa está acontecendo e a nossa cabeça já está pensando em quando aquilo vai acabar. E nem é por mal, você só não quer que acabe, mas acaba pensando no fim da mesma maneira. Se você está numa viagem e já pensa na hora de voltar, você está com seus amigos e pensa que amanhã todo mundo vai voltar para suas próprias vidas. Se você está numa fase boa, já começa a imaginar quando ela vai terminar. E sem perceber, você começa a sofrer pelo fim de uma coisa que ainda não acabou. O Jake parece fazer o contrário, ele sabe que vai acabar.
mas enquanto não acaba, ele tá ali. E é isso que torna o presente tão importante pra ele, porque ele não é eterno, uma hora acaba. E eu acho que essa é a melhor maneira de entender a filosofia do Jake. Ele não é um personagem que descobriu como controlar a vida. Ele sabe que algumas coisas vão mudar, ele sabe que algumas pessoas vão embora, ele sabe que vai existir um dia em que aquela aventura termina. E mesmo assim ele continua vivendo, continua fazendo as suas piadas, continua se metendo em aventuras completamente absurdas, porque ele não precisa saber como tudo vai terminar para aproveitar o que está acontecendo agora. E eu acho que essa é uma filosofia muito mais difícil de seguir do que parece, porque é muito fácil você falar para alguém viver o presente. O difícil é realmente fazer isso quando você está preocupado com alguma coisa. E o Jake também falha nisso, só que ele continua tentando. E isso faz dele um personagem sábio. O Jake entende como viver a vida, mesmo quando tá errado, mesmo quando é egoísta, ele continua sendo aquele cachorro que consegue sentar no chão, olhar pro nada e ficar perfeitamente bem com o fato de que, naquele momento, não precisa estar fazendo nada. E talvez, só talvez, a gente precise aprender um pouco com ele. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e tchau!